bem-vindos à nossa análise de hoje. Mergulhamos num conjunto de materiais bem fascinante que chegou para a gente. Tem áudios, textos, anotações, e tudo isso levanta umas questões bem fundas sobre como o poder e liberdade se encaixam, o que segura uma sociedade, sabe? O peso da tecnologia em nós, nossa busca por energia e até, olha só, como nossos instintos lá de trás ainda mexem com a gente hoje. Então vamos tentar organizar isso aqui. A nossa missão é pescar os insights mais importantes dessas fontes todas, tentando ligar os pontos para dar uma visão mais clara, né? A ideia é que quem nos ouve saia com uma compreensão mais conectada, talvez com alguns estalos, assim, umas surpresas. Com certeza. É um material denso, né? E provoca bastante. O interessante é ver como áreas que parecem separadas, filosofia, física, até psicologia evolutiva, como você disse, elas conversam entre si nessas fontes de um jeito inesperado. A ideia não é só resumir, mas costurar mesmo, encontrar essas conexões e destacar o que realmente importa para a gente entender esses grandes temas. Perfeito. E vamos começar já com uma ideia bem forte, que veio de um dos áudios. Ela basicamente, chacoalha nossa noção comum de liberdade, principalmente essa ideia de liberdade de expressão sem limite nenhum. O ponto central ali é que o que existe mesmo é poder. E a fonte até compara poder com energia. E é aí que o negócio esquenta. Ela sugere que a liberdade de alguém é, na verdade, uma medida direta do poder que essa pessoa tem. Mais poder, mais liberdade. Simples assim. É uma perspectiva bem crua, né? A fonte dá exemplos para ilustrar. Gente com muito poder, seja grana ou influência social, consegue se atrasar para voo sem grandes problemas ou falar coisas bem controversas com menos consequências, sabe? Ou até ter acesso a uma defesa jurídica muito forte, se precisar. Até a questão de tentar um golpe de Estado é vista assim como um jogo de poder puro. Se der certo é porque tinha poder suficiente. Se falhar, bom, aí faltou poder. E menciona até manifestações, né? Diz que, 50 mil pessoas em São Paulo não elegem nem vereador, o que mostraria uma falta de poder real. Mas se fosse 2 milhões, aí a percepção de poder mudaria totalmente. Essa fonte também elabora um pouco sobre como esse poder aparece em diferentes campos. Pensa, em poder físico, financeiro, social ou político, de comunicação, mental e até beleza estética. E o interessante é que o poder numa área pode muitas vezes transbordar para outra, sabe? O sucesso na carreira traz dinheiro, que permite cuidar mais da saúde, da aparência, o que, por sua vez, pode abrir portas para conexões sociais ou políticas. Vira um ciclo. Entendi. E a consequência lógica disso, pelo menos na visão dessa fonte, é uma desigualdade que parece quase que fundamental. Quem acumula poder em várias dessas áreas se distancia muito de quem não tem poder em nenhuma delas. A fonte usa até uma expressão forte para descrever quem fica marginalizado. Essa visão, rejeita de cara a ideia de um mundo igual para todos como algo meio utópico, né? O que faz a gente parar para pensar em como a gente encara a justiça e a própria liberdade mesmo. E a crítica sobre a liberdade de expressão absoluta é bem direta. A fonte argumenta, e de forma bem incisiva, que palavras não são só palavras. Elas têm consequências no mundo real. Cita exemplos de como discursos de ódio podem sim levar à violência ou destruir vidas. E sugere que essa liberdade não pode ser um cheque em branco para ignorar a responsabilidade, o respeito pelo outro. Pois é. A analogia que usam é simples. Você não chega numa festa e sai fazendo o que quer, atropelando todo mundo. Existem regras de convivência. E o mesmo valeria para o debate público. No fundo, para essa fonte, tudo se resume a essa dinâmica de poder. Quem tem mais impõe o ritmo, dita as regras. Quem tem menos, ou se adapta ou recua. É quase uma lei da natureza, não dá para peitar o sol, a não ser que você seja um buraco negro maior que ele. Falando nessas dinâmicas, nessas leis que regem sistemas, tem outra fonte que traz um modelo para a gente pensar na estabilidade das sociedades. É a tal da variável Y. De um jeito bem simples, ela representa o equilíbrio entre o que a gente consome agora e o que a gente investe para o futuro. Exato. E o ponto central é que essa lógica, essa equação básica, vale para tudo.
para o seu orçamento pessoal, para uma família, para uma empresa, para um país inteiro. É sempre sobre como a gente aloca os recursos que tem. Gasta agora ou guarda, investe para colher depois. E imagino que, conforme a sociedade cresce, fica mais complexa, com mais gente, mais coisa acontecendo, essa equação de equilíbrio fica bem mais difícil de gerenciar, né? Nossa, muito mais. A complexidade explode. E aí, veja bem, que a moeda se torna uma ferramenta essencial. Ela funciona como um ponto de referência comum para a gente conseguir medir e comparar todo esse consumo e investimento em trocentos setores e níveis diferentes. Sem a moeda, seria um caos tentar calcular esse equilíbrio Y. E quando esse cálculo falha, quando a política monetária, a quantidade de dinheiro, a alocação de recursos não batem com a produção real de bens e serviços, aí surge a inflação. É muito dinheiro, muitas vezes sem lastro real, correndo atrás de poucos produtos. Entendi. E ainda nesse tema de energia e estabilidade, uma das fontes menciona outra equação fundamental. Algo tipo V vezes E igual a H vezes Y. A ideia básica, pelo que entendi, é que a energia que uma sociedade consegue gerar ou importar, a oferta, tem que ser igual à energia que ela precisa para funcionar, a demanda. Isso, perfeito. Simplificando bastante, a oferta de energia, o lado esquerdo da equação, depende da produtividade geral da sociedade, V, e das fontes de energia que ela tem disponíveis, E, incluindo as que vêm de fora. Já a demanda de energia, o lado direito, depende do tamanho da população, H, e não só o número, mas a estrutura de idade, o conhecimento, até a capacidade de pensar a longo prazo, e também de como os recursos são distribuídos internamente, que é o tal do conflito distributivo Y, que se reflete no PIB e em como o bolo é dividido. A implicação é direta. Se a oferta de energia não acompanha a demanda ou se a distribuição é muito desigual e gera muito conflito, a sociedade entra em estresse, fica instável. E para entender a qualidade dessas fontes de energia, se elas realmente ajudam ou não, apareceu um conceito importante, o ROE, retorno energético sobre o investimento energético. Sim, o ROE é chave. De forma bem simples, ele mede quanta energia útil a gente consegue tirar de uma fonte, petróleo, solar, eólica, o que for, comparado com quanta energia a gente precisou gastar para conseguir aquela energia. Gastar para explorar, extrair, processar, transportar, tudo isso entra na conta. Quanto maior o ROE, mais lucrativa, digamos assim, em termos energéticos, é aquela fonte. E mais fácil é para ela sustentar uma sociedade complexa, com muita gente, muita atividade. Fontes com ROE baixo, tipo perto de 1, acabam consumindo quase tanta energia para serem exploradas quanto a energia que elas entregam no final. Não se sustentam sozinhas. Interessante como a energia está em tudo, né? Agora vamos dar uma virada aqui para uma visão mais filosófica que também apareceu nas fontes. Vem do pensador Martin Heidegger, e é sobre a era da tecnologia. Ele via isso como uma baita preocupação. Sim, para Heidegger, a tecnologia moderna não era só um conjunto de ferramentas neutras, sabe? Ele argumentava que ela muda fundamentalmente o nosso jeito de pensar, de sentir, de existir no mundo. Ele cunhou um termo, Gestel, que é meio difícil de traduzir, mas dá para pensar como uma armação, uma estrutura mental dominante. Essa mentalidade nos leva a ver tudo, a natureza, os outros seres humanos, até nós mesmos, principalmente, como um recurso. Algo a ser ordenado, controlado, otimizado, tornado eficiente. Um estoque disponível para uso. Quer dizer, a gente para de ver o rio como um rio, com a beleza dele, um mistério, e passa a ver só como um potencial hidrelétrico ou recurso hídrico para irrigação. Exatamente isso. As coisas perdem o valor por si mesmas, o valor intrínseco de existir, e passam a ter valor só pela utilidade que a gente pode tirar delas. E Heidegger tinha muito medo das consequências disso para a nossa própria humanidade. E qual era o principal receio dele, assim? Ele meio que previu que ao adotar essa visão puramente utilitária do mundo, nós mesmos acabaríamos perdendo nossa essência, nossa profundidade.
nos tornaríamos apenas engrenagens nessa máquina tecnológica gigantesca, avaliados pela nossa função, pela nossa eficiência e não por quem realmente somos. E o pior, segundo ele, nossa dependência crescente da tecnologia nos faria esquecer até de como fazer as perguntas fundamentais. O que significa ser humano? Qual o sentido da existência? A maior ameaça não seria a destruição física, mas sim essa perda da nossa essência, uma espécie de apagamento existencial. Um esvaziamento da nossa humanidade, que seria substituída pela lógica fria da máquina. É isso. Exato. Ele temia um processo que talvez fosse até irreversível, um tipo de apocalipse existencial silencioso, onde a gente viveria só para produzir, consumir, sobreviver de forma eficiente, sem espaço para o espanto, para reflexão, para conexão com algo maior que nós mesmos. E o mais assustador na visão dele, talvez a gente nem percebesse essa perda. Talvez a gente aceitasse isso passivamente como um novo normal. E como isso se conecta com o mundo que a gente vive hoje. Parece bem atual, né? Nossa, demais. É impressionante como essa visão de décadas atrás ecoa hoje em dia. Essa nossa busca incessante por crescimento econômico a qualquer custo, a pressão por produtividade constante, a forma como a internet e os smartphones capturam nossa atenção e fragmentam nossa capacidade de pensar com calma, de refletir, até os dilemas éticos que a inteligência artificial está trazendo agora sobre o valor do trabalho humano, sobre o que nos define, tudo isso parece confirmar um pouco das preocupações do Heidegger. Aquela tecnologia que prometia nos libertar talvez esteja nos aprisionando de maneiras novas e sutis. Mas ele apontava alguma saída? Alguma luz no fim do túnel? Sim, ele falava da importância do que ele chamava de pensamento meditativo ou pensamento autêntico, que seria a necessidade da gente, desligar o piloto automático, sabe? Questionar o rumo que a gente está tomando, recuperar a capacidade de se maravilhar com a existência, de perguntar o porquê das coisas. Não era para abandonar a tecnologia, veja bem, mas para mudar fundamentalmente a nossa relação com ela. Reconhecer o valor intrínseco das coisas da natureza, das pessoas, de nós mesmos, para além da utilidade imediata, e isso começa, segundo ele, individualmente, reivindicando tempo e espaço para essa reflexão mais profunda. Faz todo sentido. Voltando um pouco para a questão da energia e da sociedade, como aqueles conceitos de ROI e a equação de equilíbrio VE igual HY se conectam com a nossa história como espécie? Depende de um fluxo constante de energia líquida. Energia que tem um ROI positivo, ou seja, que entregue mais do que custou para obter. A equação VE igual a HOY mostra que a gente precisa equilibrar essa energia disponível com o tamanho da nossa população e com a forma como a sociedade se organiza e distribui recursos. Quando uma fonte de energia com ROI muito alto aparece e fica abundante, como foi o caso dos combustíveis fósseis, ela permite um salto, um crescimento populacional e uma complexidade social que antes eram simplesmente impossíveis. E as fontes também batem na tecla de que somos parte de um sistema muito maior, né? A Terra. Aquela imagem do palho do ponto azul, do Carl Sagan, que uma das fontes cita, é um soco no estômago nesse sentido. Nossa casa é tão pequena, tão frágil. Sem dúvida. Essa separação que a gente inventou entre humanidade e natureza é uma ilusão perigosa. E isso conecta com outra ideia que apareceu, inspirada em Spinoza, a de que talvez a gente não entenda completamente nossos próprios impulsos internos. Nossos instintos, sabe? Aqueles que foram moldados por milhões de anos de evolução para garantir a sobrevivência imediata. Eles nem sempre ajudam a gente a lidar com os desafios complexos e de longo prazo do mundo moderno, como a crise climática, por exemplo. Nosso chip ancestral pode estar nos cegando para perigos futuros. Somos adaptáveis, mas também podemos ser bem destrutivos. Uma das fontes até menciona que a evolução em si não tem um propósito final utilitário, que a diversidade da vida, incluindo coisas que a gente valoriza como arte ou a própria sofisticação humana, não servem só para a sobrevivência imediata.
Exato. E a nossa história energética reflete bem essa trajetória. Por 99,9% da nossa existência, fomos caçadores-coletores. Vivíamos em grupos pequenos, totalmente dependentes do ambiente, com estruturas sociais mais igualitárias, porque não tinha muito excedente para acumular. Vivíamos dentro da capacidade de suporte do lugar. Aí veio a agricultura. Ela permitiu gerar excedentes, o que levou às cidades, especialização do trabalho e hierarquias. A cultura começou a evoluir muito rápido, quase como um DNA social que podia ser passado adiante. Começamos a agir mais como um superorganismo, tipo formigas ou abelhas, focados na coletividade. Mas o grande salto mesmo veio com os combustíveis fósseis, carvão, depois petróleo e gás. Eles tinham um ROI altíssimo e no início eram super abundantes e fáceis de extrair. Foi isso que permitiu essa explosão populacional que a gente vive hoje, bilhões de pessoas e toda a sociedade industrial globalizada. Uma transformação radical num piscar de olhos na escala de tempo da Terra. E esse superorganismo humano hoje parece meio obcecado por crescimento econômico, por acumular valor financeiro, né? O dinheiro virou a métrica principal. Sim. E o dinheiro acaba funcionando quase como uma promessa de acesso à energia e recursos no futuro. O paradoxo que as fontes apontam é que, individualmente, nossas ações parecem pequenas, quase insignificantes, ligar o carro, usar o smartphone, comprar algo online. Mas quando você soma bilhões de pessoas fazendo coisas parecidas, o resultado agregado é gigantesco e muitas vezes não foi planejado por ninguém. Pense na mudança climática, ou mesmo na estrutura da internet e como ela reconfigurou nossa sociedade e nossa atenção. Somos como formigas seguindo regras locais simples, mas que juntas criam um padrão global super complexo e agora, a gente percebe, problemático em vários aspectos. O que nos leva direto para a questão da crise climática. As fontes são bem claras nisso. A ciência acumulou evidências esmagadoras de que o clima está mudando por causa da nossa atividade. E o ponto mais crítico não é nem se vai mudar, mas a velocidade com que isso está projetado para acontecer. Exato. Essa velocidade é o que mais preocupa, porque ela limita muito a capacidade de adaptação, tanto dos ecossistemas naturais quanto das nossas próprias sociedades. Os riscos são enormes, né? Sim. Desde eventos climáticos extremos ficando mais frequentes e intensos, secas, inundações, ondas de calor, até impactos em cascata como escassez de água e comida em várias regiões, o que pode levar a migrações em massa, instabilidade política, conflitos por recursos. É um cenário bem complicado. E, para piorar, a gente enfrenta uma série de barreiras psicológicas para lidar com isso de forma eficaz. Quais seriam as principais barreiras que as fontes apontam? São várias. Uma delas é a sensação de sobrecarga. O problema parece tão grande, tão complexo, que muita gente acaba paralisando ou negando como mecanismo de defesa. É mais fácil não pensar nisso. Outra é a nossa tendência natural de focar no curto prazo, na gratificação imediata. O futuro distante, abstrato, perde para o prazer ou para a necessidade do agora. Tem também o viés de confirmação. A gente tende a buscar e aceitar informações que confirmam o que a gente já acredita e a rejeitar o que desafia nossa visão de mundo. E tem a força da identidade de grupo. Muitas vezes, a gente rejeita uma informação não pela informação em si, mas porque ela vem de um grupo que a gente vê como o outro lado, a outra tribo. Ou então a gente procura bodes expiatórios, culpa os outros para não ter que olhar para nossa própria participação no problema. Parece que nosso cérebro não foi programado para lidar bem com ameaças assim, difusas, de longo prazo, causadas por nós mesmos como coletivo. E tem um ponto importante que você tocou antes. Para muita gente no mundo, pensar no curto prazo não é um viés psicológico. É necessidade básica de sobrevivência, né? A fome de hoje é infinitamente mais concreta e urgente que o nível do mar em 2050. Precisamente. A desigualdade global é um fator absolutamente crucial nessa discussão. Não dá para esperar o mesmo tipo de ação ou preocupação de quem está lutando para sobreviver hoje. Além disso, as fontes mostram que só jogar mais dados científicos em cima das pessoas nem sempre funciona.
Interesses econômicos poderosos que lucram com o status quo, campanhas de desinformação bem financiadas e essa própria questão da identidade de grupo podem ser barreiras muito mais fortes do que a simples falta de informação. Precisamos de abordagens diferentes que conectem com os valores das pessoas, com as emoções, com as realidades locais de cada um. Então, o caminho seria por um pensamento mais sistêmico, como a ecologia ensina. Tentar enxergar as interconexões, entender que uma ação aqui gera uma consequência ali, que nossas cidades, nossas tecnologias, tudo isso reflete as crenças e os valores que a gente tem. Exatamente. Pensar em termos de relações, de fluxos, de redes, e não só em partes isoladas. Reconhecer, por exemplo, que o modelo econômico dominante hoje muitas vezes não coloca na conta os custos reais das nossas atividades. Os custos ambientais, os custos sociais, especialmente no caso dos combustíveis fósseis. Se esses custos fossem transparentes, precificados, talvez o mercado já tivesse mudado muito mais rápido. E também questionar essas narrativas fáceis de heróis e vilões. É mais complexo, né? Quase todos nós, de alguma forma, participamos desse sistema que está gerando o problema. Reconhecer a nossa cumplicidade, mesmo que não intencional, é um passo importante. No fim das contas, parece que todas essas fontes, por caminhos diferentes, nos chamam a fazer jus ao nosso nome científico, né? Homo sapiens, o homem sábio. Precisamos usar essa capacidade de entender, de refletir, entender nossos próprios vieses, nossas dependências energéticas, os custos reais do nosso modo de vida atual. Conhecer a ignorância que tivemos no passado, sim, mas agir com base no conhecimento que temos hoje. E hoje a gente sabe muito mais sobre os impactos que estamos causando e até sobre como o nosso próprio cérebro funciona, como nossos desejos são formados. Talvez seja possível, como algumas fontes sugerem, cultivar conscientemente desejos e prioridades mais alinhados com o bem-estar do planeta e das futuras gerações. Tem exemplos lindos disso, né? Algumas fontes mencionam a sabedoria de povos indígenas, como a da nação Onondaga, nos Estados Unidos, que tem o princípio de tomar decisões pensando no impacto sobre a 7ª geração futura. Imagina se a gente adotasse essa perspectiva de longo prazo. Seria uma evolução. E talvez, como uma das fontes provoca, a verdadeira emergência não seja só garantir que a gente tem energia elétrica 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas sim garantir que a gente tenha acesso constante a sentimentos como conexão, empatia, um senso de propósito maior. Porque, no fim, são essas emoções morais complexas, empatia, senso de justiça, capacidade de cooperar que permitem a colaboração em larga escala. Esse é o nosso grande superpoder como espécie. Apesar de todas as nossas diferenças superficiais, que são basicamente adaptações a climas e ambientes diferentes, somos uma única espécie humana, enfrentando desafios que são comuns a todos nós. O futuro não está escrito em pedra. São as escolhas que a gente faz hoje, coletivamente, que vão moldar as probabilidades de amanhã. Tensa por todas essas ideias, né? A gente passou pela relação complexa entre poder e liberdade, pela busca de estabilidade nas sociedades, pelo impacto profundo da tecnologia em quem a gente é, pela nossa sede insaciável por energia e até pela forma como nossa própria natureza, nossos instintos e nossa psicologia influenciam tudo isso. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a conectar alguns desses pontos, a trazer talvez um pouco mais de clareza, mesmo diante de tanta complexidade. A grande lição que fica para mim, talvez, seja essa profunda interconexão. Sociedade, tecnologia, energia, a natureza humana, tá tudo amarrado, sabe? Uma coisa influencia a outra num ciclo que não para. E ao navegar por essa teia toda no nosso dia a dia, as demandas sociais, a tecnologia que está em todo lugar, as realidades da energia que a gente consome, talvez a pergunta que fica martelando, inspirada em tudo que a gente discutiu aqui, seja esta. Se tudo é, na essência, energia em transformação, e isso inclui nossa própria consciência, nossos desejos, qual será a energia interna? Talvez a energia da conexão, da empatia, ou de um propósito que vá além do nosso umbigo e do agora. Qual energia a gente precisa aprender a cultivar, a direcionar, para realmente conseguir acender o fogo de um futuro que seja de fato mais sustentável e mais humano?
Uma segunda descoberta do fogo, quem sabe. Muito obrigado por acompanhar a gente nesta análise.